Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos agora na nossa última palestra do primeiro meeting universitário e a gente tem o prazer de convidar então a Carolina Belomo. Ela é nutricionista, né? Mestre em educação e saúde, doutoranda em saúde da criança e do adolescente, instrutora do Mindful Eating, que a gente vai conhecer um pouquinho, que acho que poucas pessoas conhecem, né? E terapeuta de floral também. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Ana, muito obrigada. Eu vou pôr aqui, então, para compartilhar. Estão me vendo aí, Ana? Estão vendo a... Sim, o teu material está aberto. Só. Certo? Isso, aham. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradeço muito por estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho daquilo que eu trabalho, que eu pratico no consultório e que eu gosto realmente de fazer. É a minha parte mesmo dentro da nutrição que eu espero que vocês gostem e conheçam um pouco melhor. Então, eu preparei como objetivos dessa aula de hoje apresentar para vocês o Mindful Eating. Só que para conversar e para entender o Mindful Eating, é importante que a gente conheça primeiro o Mindfulness, que é a atenção plena. Então, eu vou falar para vocês primeiro sobre o Mindfulness, depois eu vou entrar no Mindful Eating, e em seguida eu vou falar um pouquinho sobre o comer intuitivo, quais são os pilares do comer intuitivo e da abordagem não dieta, que fazem parte e permeiam todo o trabalho do Mindful Eating. Antes de começar a falar sobre o Mindfulness e a atenção plena, eu gostaria de trazer só algumas reflexões para a gente iniciar essa aula, né? Como estamos comendo hoje? Como é a nossa alimentação? A nossa dieta ocidental, ela é caracterizada pelo excesso de comida, o excesso de carnes processadas, excesso de açúcares, excesso de gordura, poucas frutas, hortaliças, como a gente vê nos resultados da POF, né? Poucos cereais integrais. A gente encontra uma desproporção entre a natureza, o que é oferecido pela natureza, e os alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, a gente observa uma desarmonia. Essa desarmonia, ela está tanto no excesso como na falta. Então, nós temos excesso de doces, refrigerantes, frituras, salgados, alimentos industrializados, que são consumidos de forma indiscriminadamente, né? Sem que as pessoas tenham a noção do que isso pode afetar a própria vida e a própria saúde, né? E a falta de flexibilidade, ela varia muito em relação às nossas emoções. E já se tem estudos que demonstram, né, que pessoas que comem, que conseguem manter uma relação mais saudável com a comida, com os alimentos, elas são pessoas mais flexíveis. Elas têm uma postura mais positiva com relação à alimentação, elas vão além da capacidade de selecionar, né? Então, elas comem com base nos seus sinais internos de fome e de saciedade. Somando tudo isso, a gente observa também que o Brasil é um dos países que tem o maior índice de ansiedade. De acordo com o estudo da OMS, nossa população tem 9,3% de pessoas ansiosas, né? E também muitas pessoas depressivas, é o quinto país com maior número de depressão. Isso a gente consegue observar que tudo isso gera um impacto na nossa vida, né? Esses excessos, em excesso, esses padrões alimentares desregulados, somado à falta de equilíbrio nas escolhas, afeta não só a nossa saúde, mas também a nossa atenção. Então, a atenção também é afetada com tudo isso. E para falar em atenção, né, nós também temos o hábito de viver muito no piloto automático, de forma desatenta. Tem uma frase do Leonardo da Vinci, que eu não sei se ela está aparecendo bem para vocês, mas que eu trouxe para vocês, que é: pessoas comuns olham sem ver, escutam sem ouvir,
toca sem sentir, come sem saborear, se move sem consciência física, inala sem ter consciência do odor, das fragrâncias, e fala sem pensar. Então, esse é o modo desatento da grande maioria das pessoas. E tem estudos também que mostram que as pessoas gastam 46,9% das horas em que estão acordadas pensando em algo diferente do que estão fazendo. E essa divagação mental, ela faz com que as pessoas se tornem infelizes. Nós estamos o tempo todo perdidos, ou pensando no futuro, ou pensando em memórias do passado. Ou ensaiando, ou ressignificando partes da nossa vida. E dessa forma, a gente perde o foco de estar no momento presente, de sentir. Mindfulness é a atenção plena, tá? Então, nós também podemos traduzir como atenção plena, que é a capacidade intencional de trazer a atenção para o momento presente, sem julgamento ou crítica, com uma atitude positiva, uma atitude aberta e de curiosidade. Essa técnica, né, é uma técnica que ela é uma sabedoria milenar, na verdade, né? Ela é já mencionada há muitos e muitos tempos atrás, na maioria das tradições filosóficas, religiosas também, antigas, portanto, não é algo recente. No entanto, Jon Kabat-Zinn, que é o pai do Mindfulness, ele popularizou essa técnica, transformando ela numa técnica comum para estar presente no aqui e agora, sem nenhuma conotação religiosa, sem nenhuma conotação espiritual, nem nada. É simplesmente estar consciente do seu corpo, estar consciente dos seus pensamentos, estar consciente no aqui e agora. E então, o Mindfulness, ela é uma ferramenta que nos ensina a nos conectar com o nosso corpo, nos ensina a nos conectar com a nossa mente e com as nossas emoções, para que a gente possa permanecer no momento presente. Então, aqui eu trouxe uma citação do Jon Kabat-Zinn, que é mindfulness, prestar atenção de uma maneira particular, com propósito, no momento presente e sem julgamento. Então, essa é uma outra característica muito importante do mindfulness, que é o não julgar. O mindfulness, ele promove a interocepção. Então, o que é interocepção, né? É essa capacidade que nós temos de reconhecer os estímulos e as sensações do nosso corpo. Então, ele ajuda a gente a conseguir identificar os nossos sinais, né? Os nossos sinais internos, todas as nossas sensações. E isso é muito importante para que a gente consiga viver de uma forma mais saudável, sentindo, percebendo, né, quais são as nossas sensações. Eu trouxe aqui para vocês alguns componentes que explicam como funciona o mindfulness, quais são os caminhos de atuação do porquê que ele traz tantos benefícios. Nós temos cada vez mais estudos que demonstram os benefícios do mindfulness em vários aspectos da nossa vida, para questões relacionadas a doenças crônicas, para obesidade, diabetes, hipertensão, estresse, né? E a gente consegue perceber que ele tem um resultado. Então, os estudos de neurociência começaram a tentar identificar de onde vem, qual é o caminho, né, que explica esse resultado. Então, hoje em dia, a gente já sabe que a meditação com atenção plena, ela vai atuar sobre o controle da atenção, sobre a regulação da emoção e sobre a autoconsciência. E esses três componentes, esses três pilares juntos, eles vão agir sobre a autorregulação. E essa autorregulação, ela é autorregulação para tudo na nossa vida, e inclusive para a alimentação. Então, esse seria um dos caminhos, né, que explica o impacto do mindfulness na alimentação. Tá?
E aqui eu também trouxe, nesse mesmo artigo, nesse mesmo estudo, também as estruturas anatômicas cerebrais que são modificadas com a prática do mindfulness, que envolve, então, a mudança na expressão do comportamento. Ele ativa circuitos neuronais e órgãos dos 5 sentidos. Então, nós temos regiões cerebrais que vão atuar sobre a autoconsciência, né, sobre o controle da atenção, sobre a regulação da emoção, sobre a autoconsciência, o controle da atenção, que eu já falei, né? E essas regiões, elas são muito importantes nesse papel, porque são elas que vão ativar os caminhos neuronais. Então, ocorre uma ativação neuronal positiva que faz com que todo esse processo que eu acabei de mencionar, que vai resultar na autorregulação, seja ativado. Então, quando a gente entende o que é o mindfulness, o que é a prática da atenção plena, a gente pode focar a lente para onde a gente quiser. A gente pode direcionar essa prática para qualquer área. E na alimentação, né, ela é o mindful eating. Então, a gente tem o mindful eating como a prática da atenção plena na alimentação. O mindful eating, ou a atenção plena na alimentação, é uma ferramenta de educação alimentar e nutricional que permite uma maior consciência dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções que estão relacionadas à alimentação. É estar atento na alimentação, é ter consciência das suas percepções de fome, de saciedade, observando o que você come, como você come, quanto você come, quais são as razões que te levam a comer, né? Mas ela vai além disso, ela não é simplesmente ou somente a relação com a comida, ela também está relacionada com as sensações corporais, com a autopercepção, com a aceitação e com a compaixão. Então, é algo que vai para além da relação com a comida. E eu trouxe aqui uma citação da Jean Chosenbeis, que ela explica de uma forma muito legal, que eu gosto bastante dessa citação, que o Mindful Eating é uma experiência que envolve todas as nossas partes. É corpo, é coração, é mente, na escolha e no preparo dos alimentos e também no ato de comer. De acordo com o Centro Internacional de Mindful Eating, os princípios do comer com atenção plena incluem permitir a si mesmo a tornar-se consciente das oportunidades positivas e carinhosas que estão disponíveis através da seleção e do preparo e da preparação dos alimentos, respeitando a nossa própria sabedoria interior. Usar todos os seus sentidos na escolha do que a gente quer comer, né? Que seja gratificante para você e nutritivo para o nosso corpo, né? Que seja tanto gratificante quanto nutritivo. Reconhecer as respostas aos alimentos, né? Eu gosto, eu desgosto, é neutro, né? Sem julgamento. Se tornar consciente da fome física e da saciedade para guiar as nossas decisões internas, tanto para começar a comer, quanto para parar de comer. Uma pessoa que come de maneira consciente, ela sabe que não existe uma maneira certa ou errada de comer. Ela aceita que as suas experiências alimentares são únicas, né? Que existem diferentes graus de consciência que cercam essa relação com a comida, que por opção elas direcionam, é um indivíduo que por opção direciona a sua atenção ao comer momento a momento. É uma pessoa que ganha consciência de que comer faz parte das escolhas que suportam a nossa saúde, né, e o bem-estar. E se tornar consciente da integração da terra, né, dos seres vivos, das práticas culturais, do impacto das suas escolhas na alimentação. Então,
vocês podem perceber que uma pessoa que come de maneira consciente, ela vai muito além do que só o comer, né? Mas a gente também se preocupa com a origem desse alimento, do impacto que isso vai também trazer para a saúde e também para todo o sistema. Então, a alimentação intuitiva é algo que também está muito relacionado dentro da prática do Mindful Eating. Na verdade, a alimentação intuitiva, ela vai ocorrer naturalmente com o processo da prática, né? O Mindfulness, ele é o pilar que sustenta o Mindful Eating. E a alimentação intuitiva, ela vai ocorrer como se fosse uma consequência natural do processo de mudança do corpo. Então, pessoas que se alimentam de forma intuitiva, elas comem em resposta a seus sinais internos de fome, sem sentir culpa. Comem alimentos saudáveis, porque elas sabem que isso é melhor para elas. Elas possuem uma relação saudável com a comida, né, desistindo de regras, de regulamentos que ficam em torno das suas escolhas alimentares. Dentro da proposta do comer intuitivo, nós temos 3 pilares que são muito importantes, que estão relacionados ao comer intuitivo. O primeiro pilar é a permissão incondicional para comer. É saber que não existe um alimento proibido, né? Nós podemos sim experimentar todos os alimentos. E logo mais a gente vai entender o porquê, né, dessa permissão. Mas a gente já sabe que quando a gente restringe ou a gente se proíbe de querer comer um alimento, a nossa mente vai ficar cada vez mais querendo esse alimento. E quando a gente deixa de pensar nisso e começa a aceitar que a gente pode comer de tudo, que a gente pode saborear os alimentos, aí a gente começa a se deixar um pouco de lado essa pressão, que ocorre até de maneira incondicional, às vezes as pessoas nem percebem que estão tendo esse tipo de comportamento, mas isso acontece, né? O segundo pilar é o entender os sinais de fome e da saciedade. Então, a gente atende os nossos sinais de fome e de saciedade, comendo na quantidade certa. Então, eu sinto a minha fome, eu vou responder o meu corpo, né, a essa sensação de fome. E quando eu já estiver saciada, quando já estiver sido o suficiente, eu paro de comer, né? E o terceiro pilar é o comer por razões físicas e não emocionais. Então, conhecendo e respeitando os padrões e gatilhos alimentares. E aí vai muito da questão do se perceber internamente, saber quais são os seus sentimentos, as suas emoções, quais são os seus gatilhos alimentares, o que te leva a comer, né? Eu tenho clientes que, por exemplo, se sentem muito mal, às vezes com relação no trabalho, né? E a primeira coisa que faziam, né, antes de começar a trabalhar com o Mindfulness, com o Mindful Eating, era chegar em casa e comer compulsivamente. E aí, quando a gente parava para perceber e para analisar o que tinha acontecido, né, aí a gente começou a perceber que realmente eram questões emocionais que estavam tendo impacto ali. Eram questões que, estava chateada, não deu certo algo no trabalho, chegava lá e descontava tudo na comida. Então, a gente consegue entender melhor isso e conseguir colocar um basta ali, né? Saber que questões emocionais a gente pode lidar de outra forma. Então, a gente também trabalha muito essa questão. Dentro da proposta do Mindful Eating, a gente também sabe que não existe alimentos bons ou ruins. Além de não existir alimentos proibidos, não existe alimentos bons ou ruins. Não existe certo ou errado. Os nutrientes e as propriedades dos alimentos, eles são vistos de uma proposta orientativa. Então, a gente vai, sim, levar em consideração a qualidade, a gente vai trabalhar, sim, uma alimentação saudável, mas a gente não vai impor nada, não vai colocar nenhuma regra, a gente vai trabalhar a partir da necessidade do corpo. Então, quando a gente consegue entrar nesse mecanismo, a gente sabe que está tudo bem. Se um dia não deu tempo de eu almoçar e eu estiver passando por uma feira, eu poder comer um pastel na feira. É melhor comer um pastel na feira, né, do que eu não comer, do que eu ficar muito tempo sem comer, porque aí o organismo vai entrar num processo de restrição. Então, a gente pode, sim, trabalhar com qualquer tipo de alimentos, desde que haja um equilíbrio.
desde que a gente consiga atender a esses sinais de fome e de saciedade e entender o momento certo de parar, trabalhando o equilíbrio na vida e o equilíbrio no ato de comer. Essa conexão e a conexão e a reconexão, ela é muito importante dentro da prática do Mindful Eating. Então, a gente sabe que para poder exercer essa reconexão, a gente precisa reconhecer a nossa vontade de comer. Então, aqui eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, de um bolo. Se eu quero comer um bolo, eu devo reconhecer a minha vontade de querer comer esse bolo. E eu posso me permitir comer esse bolo. Eu posso me servir uma fatia desse bolo e desfrutar e saborear esse bolo de uma forma muito lenta e tranquila. Então, saborear é o momento que a gente vai prestar atenção nesse alimento na nossa boca. É o momento onde a gente vai estar percebendo essas conexões, percebendo o prazer que eu tenho desse alimento, se é gostoso, se não é gostoso. E uma coisa que a gente percebe muito dentro da prática é que, às vezes, eu tinha um alimento que eu considerava que eu gostava muito. Então, vamos supor que a gente tem algo que a gente goste muito. A gente consegue perceber com essa prática de saborear, de estar atenta a essa alimentação, eu posso perceber que, puxa, aquele chocolate que eu achava que eu gostava, na verdade, ele não é tão gostoso assim. E se ele não é tão gostoso assim, eu não tenho mais vontade de comer. Então, a gente consegue perceber qual é a real noção que a gente tem daquele alimento. Ele é gostoso, ele não é gostoso, ele é bom, ele não é bom, ele é neutro. Então, essa percepção, ele é muito importante dentro dessa prática. O Mindful Eating, ele trabalha dentro de uma linha teórica que não foca no peso. Então, a gente vai estar trabalhando sobre a mudança no comportamento, e essa mudança do comportamento, ela é muito mais duradoura e eficaz, e ela melhora os parâmetros antropométricos de saúde. Então, o peso, ele é apenas uma variável de desfecho, né? Assim como outras variáveis, como a pressão arterial, por exemplo. Então, o nosso foco, principalmente no início, não é com relação ao perder peso, mas a relação é como ter uma melhor qualidade de vida. E quando a gente consegue se conectar aos nossos sinais internos, quando a gente consegue perceber o que aquele alimento causa, ou perceber que eu quero comer, mas não é de fome, é de uma fome emocional, ou eu estou só com vontade de comer agora, né? A gente consegue sair do piloto automático e perceber tudo isso que está ao nosso redor, a gente ganha muito, né? E aí a gente não tem mais essas compulsões alimentares, né? Ou comer sem perceber. O Mindful Eating, como eu comentei para vocês agora há pouco, ele vai muito além da relação com a comida. Ele trabalha a apreciação corporal, ele trabalha o processo de aceitação, ele trabalha o autocuidado, e tudo isso ele vem por meio da prática do Mindfulness. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, que quando eu comecei a praticar, e quando eu comecei a seguir, né, a prática, eu comecei, estava numa época que eu estava começando a correr, que eu queria aumentar a minha atividade física, e eu comecei a perceber as mudanças no meu corpo. Então, eu comecei a perceber que o dia que eu ia correr, o dia que eu ia fazer uma caminhada, ou o dia que eu estava em contato com a natureza, que eu ia para o parque, naquele dia eu tinha mais vontade de comer alimentos saudáveis. Eu chegava em casa e eu percebia que o corpo pedia salada, que o corpo pedia legumes, né? Então, e eu achei aquilo, assim, muito legal da gente conseguir perceber. Então, é algo que eu acredito realmente. Essa mudança, ela vem de dentro. Ela vem de dentro e ela é real. Só que precisa praticar. E quando a gente pratica, a gente consegue encontrar um caminho que vai muito além do que só o controle com relação à comida. Ele vai trabalhar a aceitação das coisas, a compreensão,
de muitas coisas das nossas vidas, a aceitação, né, de tudo que tem acontecido, e trabalha muito a compaixão também. Então, comer consciente também significa olhar com curiosidade para a qualidade alimentar, integrando o sentir e o saber, né? E aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês do que significa o comer com atenção plena. Então, por exemplo, se eu mordo essa maçã e coloco um pedaço dessa maçã na minha boca e estou pensando, enquanto estou mastigando, estou pensando no trabalho, ou estou pensando numa prova que eu vou ter, ou estou pensando em algo que aconteceu, numa discussão com alguém que eu tive, etc., eu não estou comendo com atenção plena, né? Se você está comendo alguma coisa e está pensando em outra, você não está comendo com atenção plena. Agora, se você coloca essa maçã na boca e começa a se conectar com esta maçã, prestando atenção de forma consciente, né? A gente vai começar a sentir o cheiro da fruta, vai começar a sentir o sabor da fruta. A gente pode se conectar com algo que vai muito mais além disso. A gente pode se conectar com, conforme está aqui na citação, né? A gente pode se conectar com as sementes dessa maçã, com o pomar, com o céu, com o fazendeiro que cultivou essa maçã, né? A gente vai também trabalhar ou pensar quem foi o responsável, né, por essa colheita e assim por diante. Então, o Mindful Eating, ele se preocupa muito com essa questão da conexão com o alimento, da conexão com todo o caminho que esse alimento vai percorrer até chegar ao nosso prato. Então, ele está muito relacionado também com essa questão de sustentabilidade, né, do trabalhar mais essa questão dos alimentos mais regionais, dos alimentos que são mais naturais possíveis, né? Então, a gente trabalha muito nessa questão da alimentação como um todo, de todo o processo, né, de preparação desses alimentos. Então, e a gente, quando começa a se conectar com os alimentos, a gente começa a perceber, por exemplo, um alimento natural, eu consigo entender qual o caminho dele, né, até chegar ao meu prato. Mas um alimento que é ultraprocessado, a gente não consegue entender qual o caminho dele, né? A gente sabe que ele não passou por mãos. A maioria deles vão ter passado por máquinas. Então, esse também é uma outra questão que traz muita reflexão dentro do processo do comer com atenção plena. Bom, agora eu queria trabalhar um pouquinho, explicar um pouquinho para vocês toda a questão da abordagem não dieta. Por que é tão importante a gente trabalhar essa questão da abordagem não dieta dentro do Mindful Eating? Primeiro, é que eu trouxe algumas explicações do porquê as dietas não funcionam. Primeiro, é que essas dietas, elas trabalham muito o estresse no nosso corpo. Então, ela estressa o corpo e o cérebro. Para a gente ter uma ideia, né, queria trazer um exemplo de uma empresa. Quando vamos supor que a gente tem uma empresa pequena, né, e que a gente foi contratado para ser responsável de uma equipe. E aí, de repente, chega um chefe e fala que vai cortar todos os recursos e que a sua equipe tem que trabalhar em dobro. Além de dar conta do trabalho normal que ela tem, ela ainda vai ter que dar conta de outras atividades que eles não eram acostumados a fazer. Aumentando a carga de trabalho, aumentando o tempo de trabalho e aumentando o gasto também de energia desses funcionários. Tá? E aqui é uma aproximação que eu quero trazer para vocês refletirem, né? E se fosse o nosso corpo? Como o nosso corpo funciona na situação de estresse e na situação de uma dieta? Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, os genes, eles vão começar uma operação conjunta para frear os resultados de uma restrição alimentar, diminuindo o metabolismo basal,
diminuindo ele vai diminuir o metabolismo basal com o intuito de gastar menos energia, né? Vai tentar frear o emagrecimento. Então, ele altera a regulação de fome, de saciedade, para que os indivíduos tenham mais vontade de comer. Então, eles vão ter vontade de comer alimentos com maior densidade energética, né, mais calóricos, e tudo isso vai ativando uma cascata genética que permanece ativa por até 2 anos, né, quando a gente se coloca nesse modo de armazenamento. Então, quando a gente se coloca numa proposta de dieta, além de é muito desafiador para o nosso organismo. Então, o nosso organismo, ele não entende que está querendo emagrecer, ele entende que ele está, meu Deus, eu não posso perder mais energia. Então, ele começa a gastar o menos possível, acumular o máximo possível, né, para que ele consiga dar conta do que está acontecendo. Então, fazer dieta restritiva é muito desafiador para o organismo. Coloca o corpo em estresse mesmo, né? Então, longe de ser por falta de vontade, ou por falta de fé, ou por falta de foco, as pessoas têm dificuldade de seguir dietas restritivas a longo prazo, né? Porque é simplesmente uma questão fisiológica também. Então, as dietas, elas também causam um sentimento de culpa, de mal-estar, porque normalmente a pessoa, quando ela decide começar a fazer dieta, ela já não está muito contente com o seu corpo, com a sua aparência. E esse grau de sofrimento psicossocial, às vezes ele está relacionado com a roupa que não serve mais, é uma camisa que não fecha o botão, uma calça que não fecha, né? E isso vai gerando graus de sofrimento que vai só piorando o estado da pessoa. Então, ela vive uma torrente de emoções, né, que não são produtivas e só piora o estado de saúde mental, fazendo com que a pessoa tenha ainda mais ansiedade ou depressão. As dietas que focam controlar... então, porque dietas, elas também focam controlar o que não é possível. Então, não existe como a gente garantir 100% que uma pessoa que está fazendo dieta, ela vai conseguir perder peso. Então, as pessoas, elas não queimam os alimentos, elas digerem a comida. E o metabolismo é muito complexo, ele é influenciado por muitas variáveis. Então, não tem como a gente garantir 100% que as dietas funcionam. Então, as dietas, elas podem funcionar, né? Mas elas, por um certo período de tempo, mas a pessoa não vai conseguir seguir isso por muito tempo. E se ela não tiver tido toda uma reeducação alimentar, as chances, né, de recuperar o peso, ela é muito grande. Então, a restrição alimentar das dietas, ela funciona como uma privação mental e física, que aumenta o impulso para comer, podendo levar os indivíduos a episódios de compulsão. Comer demais, que depois gera toda a cascata de culpa e de vergonha. E sim, né, as dietas fazem engordar depois. Então, como eu vou trazer logo adiante, né, um estudo que mostra isso. Então, as pessoas, quando elas fazem dieta, a gente pode observar que elas ganham novamente o peso, ou até mais peso do que perderam. Então, eles acabam entrando num ciclo vicioso de dietas. A restrição alimentar, ela causa frustração, tristeza, vai causar um desejo aumentado pelo alimento proibido. Esse desejo aumentado pelo alimento proibido, quando a pessoa se depara com esse alimento proibido, ela normalmente vai comer a mais, então ela vai ter o excesso e o exagero, né, no momento que ela encontra esse alimento proibido. Isso vai gerar culpa e ganho de peso e insatisfação corporal. E isso vira um ciclo. E aí ela está insatisfeita, ela começa a fazer uma nova dieta. E esse é o mecanismo que a gente quer fugir dentro do Mindful Eating, né? Então, é o mecanismo que vai tentar quebrar isso. Então, só para trazer mais um pouquinho aqui da explicação da questão das dietas, né? Eu trouxe um estudo muito clássico aqui, que é o estudo Minnesota. É um dos primeiros estudos que mostrou o impacto da dieta na nossa vida, no nosso corpo. Então, esse estudo ele foi realizado na época da guerra, tá? Em 1944 e 1945. Ele teve a duração de 1 ano. E ele
recrutou homens, né? Então foram 36 homens que participaram desse estudo, para tentar simular as condições da guerra. Então eles colocaram esses homens em restrição alimentar, como os soldados da guerra, então para deixar eles com uma quantidade muito pouca de alimentos, né? Para tentar entender o que isso poderia causar no corpo. Então, após 6 meses de restrição alimentar, com perda de 25% do peso, foi observada uma redução do gasto energético de repouso. O corpo entende que deve armazenar energia, né? Foi observada uma retomada do peso perdido em forma de gordura. Então, vou explicar um pouquinho melhor. Esse estudo, ele teve duração de 1 ano. Os primeiros 6 meses foi a parte da restrição alimentar. E nesse processo de restrição, esses homens comiam muito pouco, né? Eles comiam simplesmente aquilo, uma quantidade que eles ofereciam, tentando simular o que os soldados comiam na guerra. Depois desses 6 primeiros meses, depois que perderam os 25% do peso, eles começaram a voltar a comer. E o que foi observado com essa retomada da alimentação é que o ganho de peso que tinha sido perdido, ele estava sendo retomado em forma de gordura. Então, essa é uma questão, um impacto bem importante que a gente precisa ter em mente, né, com essa questão da dieta. E que o que se identificou dentro desse estudo é que as dietas, né, elas podem engordar ao invés de emagrecer. Então, além das questões que esses homens sentiam, como indisposição, fraqueza, irritabilidade, né, eles se tornaram mais briguentos, eles se tornaram obsessivos por comida. Então, nesse momento que eles estavam em restrição, eles começavam a falar só de comida. Então, trocavam receitas, né, começavam a esconder comida, eles começaram a ficar mesmo fora do normal mesmo, com compulsão mesmo por alimentação. E além de todo esse impacto que causou na vida deles, né, também houve uma diminuição do tamanho do coração, uma diminuição dos batimentos cardíacos, a pele mudou, a textura da pele, então eles também sentiam tontura, uma coordenação reduzida, né, dor muscular, então eles tiveram vários impactos. Claro que hoje em dia, um tipo de estudo como esse não se pode mais fazer, né? Nenhum comitê de ética permitiria, tamanho o impacto que foi observado. Mas isso aqui eu trouxe para a gente entender de uma forma mais clara, né, o que uma dieta causa no corpo, né? Então, para deixar aqui mais completar o que eu acabei de falar, então a dieta ela vai restringir o tipo de comida, uma quantidade ingerida, sendo impossível continuar comendo dessa forma por longo tempo, né? Então, a longo prazo, as dietas não funcionam. Após a dieta, não apenas voltamos a comer como antes, mas também provavelmente até mais. Ao se proibir de comer algo, quando a gente come, a gente começa a comer uma quantidade maior. E quando a gente segue uma fonte externa, que é uma dieta, a gente deixa de olhar para dentro e deixa de observar e de prestar atenção à nossa sabedoria interna, a sabedoria do nosso corpo. Então, muitos de nós vivemos também uma pseudo-dieta, que é uma falsa, né, dieta. Quando a gente tenta enganar a fome, tomando café ou refrigerante diet, ou só comendo determinados horários do dia, né, reduzindo a quantidade de comida, quando a gente sabe que vai ter um evento especial, ou que a gente vai ter um casamento, um aniversário, né, e que sabe que vai ter comida, a gente já começa a reduzir essa comida antes para chegar nesse momento, ou paga penitência, comendo alimentos ruins. As dietas, elas vão promover, quando elas são muito extremas, elas podem causar distúrbios alimentares, né? Compulsões, purgações, anorexia, isso vai gerar muita dor e sofrimento nessas pessoas. E elas também podem perder o prazer pela vida, né? O prazer em diminuir, podem até diminuir as suas atividades sociais, né, que envolve o comer. Então, às vezes, elas deixam de sair, deixam de ir a um restaurante, deixam de encontrar amigos, porque sabe que vai ter comida nesse local, por exemplo.
Então, a gente se depara com um grande paradoxo, né? Que, na verdade, muitas pessoas começam a fazer dieta, querendo emagrecer, mas, na verdade, elas acabam gerando mais ganho de peso. E aqui está o estudo que eu ia falar, que eu queria comentar com vocês, que é os autores, eles revisaram alguns resultados, né, de estudos que observaram o impacto das dietas de restrição calórica para avaliar se a dieta é um tratamento eficaz para a obesidade. E o que eles conseguiram observar é que esses estudos, eles mostram que 1/3 a 2/3 das pessoas que fazem dietas, elas recuperam o peso que perderam em suas dietas. Então, a gente já sabe que dietas não é realmente a melhor solução. Em resumo, o que é importante? Né? É importante a gente procurar manter a saúde, visando o que é naturalmente saudável, sustentável para cada um. Né? Lembrando que o Mindful Eating, ele é comer de maneira consciente, prestando atenção na comida, comer quando tiver fome, deixar de comer quando estiver satisfeita, se reconectar com os sinais internos de fome e de saciedade, perceber a sua relação com a comida, eu gosto, não gosto, é neutro, né? Tudo isso sem julgamento e com muita compaixão. Então, a gente consegue encontrar um caminho outro que a dieta, né? E é possível. Eu tenho clientes que tiveram resultados muito bons, né, dentro dessa prática. Então, eu acredito realmente que é uma técnica que traz, sim, uma melhor consciência corporal e traz uma melhor relação, né, das pessoas com elas mesmas e com a comida. Então, aqui, para quem deseja ser instrutor, eu já estou finalizando, mas eu trouxe algumas informações para quem quiser saber mais sobre Mindful Eating e para quem quiser ser instrutor um dia, né? Poder aplicar isso no consultório, na prática clínica, ou trabalhar com formação de profissionais. Então, existem atualmente 3 protocolos de Mindful Eating. Para ser um instrutor de Mindful Eating, é necessário seguir um desses 3 protocolos, tá? Então, nós temos o MBEAT, da Jean Christeller, nós temos o MBES, da Lynn Rossi, e nós temos o MECL, da Jan Chosenbase e da Char Wilkes. O que eu fiz, a formação que eu fiz, é a da Lynn Rossi, que é o MBES. Né? Essa formação, ela trabalha muito a questão do comer intuitivo, ela trabalha muito a questão da prática do mindfulness, e como sendo pilares para as mudanças, né, dentro da abordagem do dieta para o não dieta. Então, a gente trabalha todos esses mecanismos por meio de instrumentos, de técnicas que a gente segue nessas formações. Então, para ser um instrutor, é preciso fazer a formação diretamente com a Lynn, tá? Então, ela vem para o Brasil. A Jean Christeller não vem, ela acho que faz a formação online, se eu não me engano, ela não tem vindo para o Brasil. A Jan Chosenbei, ela vem de vez em quando, acho que ano passado ela veio para o Brasil, e a Lynn vem praticamente todo ano. Aqui, só para trazer o artigo, né, dos protocolos, nós temos alguns protocolos que já têm estudos publicados, então que já têm os resultados desses estudos, que trabalha muito a questão do meu protocolo, que é o MBES, a gente já tem resultados sobre a melhora da alimentação, da saúde e da compulsão alimentar. Então, foram testados 2 grupos de mulheres que seguiram, uma seguiu a prática, né, do MBES e a outra não seguiu. E ao final dessas 10 semanas, a gente conseguiu observar, então, essa melhora da alimentação, da saúde e da compulsão alimentar, além de outros benefícios que vieram também como resultado, né, na prática da vida dessas pessoas, que também foram relacionadas com a prática do mindfulness. Então, para quem deseja saber mais, eu deixo aqui o link do Centro Brasileiro de Mindful Eating, que é quem traz para o Brasil essas formações internacionais, né? Então, é o Centro Brasileiro de Mindful Eating que traz as formações.
para ser instrutor, o primeiro caminho é seguir o curso prático. O curso prático eu conduzo, né? Então, quando eu fui formada para ser instrutora, eu fui formada para poder conduzir cursos práticos. Então, o primeiro passo é a gente seguir o curso prático do Mindful Eating para entender o que é o Mindful Eating na prática, porque muito mais do que teoria, com a prática, a gente consegue perceber praticando. Após essas primeiras 10 semanas de prática, que a gente é habilitado para fazer o curso diretamente com a Lin e dentro do protocolo. Então, aqui eu deixo também o link, né, o livro, né, como sugestão de leitura complementar, o livro da Lynn Rossi, que é do MBES, Mindfulness Based Eating Solution. A maioria das leituras do Mindful Eating ainda são em inglês. O livro do Comer Intuitivo, que é muito bom, que traz os 9 princípios, traz os 3 pilares do Comer Intuitivo, mais os 10 princípios do Comer Intuitivo, que é muito bom mesmo da gente seguir e compreender na prática, mas também não tem tradução para o português. Esse livro eu recomendo muito, tá? Da Manuela Figueiredo e da Cintia Antonácio, que é um livro que eu adoro, ele traz várias dicas práticas, vários instrumentos que estão muito relacionados aí com o que eu acredito dentro da prática do Mindful Eating. Tem esse livro também da Jean Chosenbeis, que é muito legal, mas também é totalmente em inglês, não tem tradução em português. E tem o Peso das Dietas, que apesar de não ser um livro sobre Mindful Eating, ele trabalha muito essa questão da abordagem não dieta e também traz essas informações bem legais, né, dentro dessa proposta. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Queria só finalizar com uma frase. E o comer e dar de comer reflete nas nossas atitudes e relacionamento com nós mesmos, com o outro e com a nossa história. Comer tem relação com o autorrespeito, com as nossas conexões com o nosso corpo e o nosso compromisso com a vida. Então é isso, muito obrigada pela atenção, espero que tenha ficado claro para vocês e eu fico à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta. Carol, muito obrigada. A gente teve vários comentários ali no chat, né? Algumas pessoas que se acharam no teu trabalho, que gostaram bastante disso que você falou, né? Dessa informação nova, porque muitos ali acadêmicos nunca tinham ouvido falar, né? Sobre o assunto. Alguns já até falaram que pretendem se especializar na área. Que a ciência dos alimentos é surpreendente, né? E essa ligação ela é bem importante, te parabenizando, que adoraram, que deu um outro rumo no curso de nutrição para uma das alunas. Uau! Né? Que legal! Então, acho que a gente teve um resultado bem legal aí mesmo, né? Esse feedback do pessoal, porque realmente é uma área diferente do que a gente está habituada, né? E essa ligação, para quem gosta bastante dessa coisa meio espiritualizada, isso é muito legal. E acho que foi um prazer ouvir, e tenho certeza que as pessoas também gostaram bastante aí. Então, eu quero deixar o convite para quem tiver interesse em seguir o curso. O curso eu sempre vou estar montando as turmas, né? Então, agora, praticamente a cada 2 meses, eu vou estar oferecendo novas turmas. Então, agora eu já estou com uma turma em curso. Então, os alunos, né, eles podem também participar desses cursos, porque, na verdade, é o primeiro passo para a gente entender o que é na prática, né? É realizar a formação prática. E aí, se descobrir é o que eu quero, é o que eu não quero. Então, a gente percebe uma ligação bem próxima do Mindful Eating com a nutrição comportamental. Uhum. Então, usando as técnicas da comportamental, além das técnicas do Mindful Eating, os resultados realmente acontecem. Então, é muito legal mesmo. Eu me encontrei, estou realmente muito feliz. Você falou da Sophie, né? Eu tenho li o livro dela, também acompanho ela nas redes sociais, e ela tem essa linha da comportamental também. Então, acho que é bem legal. E acho que também é uma coisa nova na nutrição, né? Não de só pensar em dieta, mas essa outra coisa de pensar no ser, na pessoa. Então, é muito legal. Parabéns. Exatamente.
Obrigada, fico muito feliz, agradeço realmente. E fico à disposição, quem quiser seguir lá no Instagram, estou sempre postando informações. Joia. Obrigada. Obrigada a você pela participação. Eu que agradeço. Alex, Ju, querem falar alguma coisa? Olá, então, na verdade, Ana, queria primeiro agradecer a Carol aí, né, por encerrar esse nosso evento aí de maneira brilhante, e, né, aproveitar e já deixar o convite, né, Ana, Ju, para o nosso próximo meeting que vai ter aí, que a gente está preparando, né, a gente já viu, e a gente teve uma boa repercussão. Então, antes mesmo de finalizar, a gente já estava pensando num próximo o workaholic ao extremo, né? Então, a gente já estava pensando num próximo aí, que é um meeting que a gente vai chamar de internacional, porque a gente vai trazer nutricionistas que atuam fora do Brasil para falar, né, como é ser nutricionista fora do Brasil, né, como é levar esse conhecimento que a gente adquiriu aqui no Brasil para fora. Então, a gente vai ter nutricionistas que trabalham na alimentação escolar fora, que atende consultório, né, para saber também um pouquinho de quais são essas diferenças. Então, se preparem aí, que é um evento que a gente pretende manter com uma frequência aí de pelo menos uma vez por semestre, né, se tudo der certo, e para também ter essa integração, quem sabe aumentando aí com o número de instituições participando, né, todos são muito bem-vindos aí para participar. Não deu tempo de convidar todo mundo, porque era uma ideia para ser pequena, né, era para a gente fazer uma integração pequena e acabou tomando uma proporção um pouco maior, era para ser uma live, de repente virou um meeting, né, mas aí estamos, as outras instituições que desejarem participar e também colaborar, a gente já deixa o convite aberto, né, Ana, Ju? Sim. Isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu acho... Oi, Carol, a Carol é querida. Oi. Aqui. Nossa, né, Carol? A gente também obrigada. os nomes das pessoas também, né? Então, a gente tinha acabado de conversar ali, acho que no direct ali, né, alguma coisa, eu falei, bom, tá aí um nome de uma pessoa para trazer coisas novas para nós, que eu vi toda a tua apresentação, e assim, como é importante, interessante ir além sempre na área clínica, ou mesmo em qualquer outra área, que a gente consiga compreender o que está por trás da prescrição, né, que eu acho que é o que é o grande boom aí do que a nutrição precisa trabalhar, né? A parte do emocional, como isso interfere na aceitação, não aceitação. Então, assim, como foi brilhante mesmo poder saber um pouco mais. Eu não sabia o que era, né? Então, a gente conversou, né? O que queria dizer isso? Eu falei, vou assistir para saber o que é. Porque a gente ler, né, assim, algumas coisas e tal, mas é importante ver alguém que está dentro, fazendo, resolvendo o que é, porque uma coisa é você saber basicamente o que é, outra coisa é você estar dentro do processo, né, entendendo quais são os resultados disso. E para os alunos, assim, eu vejo assim, como os alunos, depois do meeting, eles mandam, professora, como a nutrição é a maior do que eu imagino, né, porque a gente sai dessa seara da graduação, que tem que ter a nota, de que tem que ter isso, tem que ter... Tudo isso é muito importante, nós estamos falando de formação profissional. Mas, além da formação profissional, a gente tem muitas outras coisas, né, que a gente quer que os alunos aprendam, que reconheçam, se reconheçam, né, como possíveis aí nutricionistas dessa área também. Então, a gente agradece muito, muito, muito você, assim como todos os outros, né, Ana e Alex. Sim. Os outros nomes aí que foram convidados, aceitaram prontamente, né, Ana e Alex? Isso que eu ia falar, e o mais bacana foi que todo mundo, assim, a gente convidou, a gente nem explicou muito o que era, não, a gente topa, a gente vai, e foi muito bacana, assim, sabe? Acho que acreditaram na gente. Eu particularmente, achei muito legal a proposta, eu também quero parabenizar vocês, né, por essa união aí, que também é algo novo, né, de estar se unindo, assim, para montar um evento tão grande, tão legal, e aproveitar essas novas tecnologias para fazer isso, né, então, parabéns a vocês, e que seja um sucesso, e que as próximas edições sejam cada vez melhores, e eu acredito que será, né, eu também fui nutricionista e adquiri o título de nutricionista na França, eu trabalhei 5 anos lá. Então, eu acho que... Você tem uma experiência muito legal mesmo, Carol.
Ela tem uma experiência muito legal para contar na França também, que é bem legal o trabalho dela. É verdade, é verdade. E assim, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. E esse momento também está sendo, né, para a gente transformar as dificuldades em oportunidades, né? Então, a gente pode transformar uma coisa que está sendo difícil para todo mundo, para os alunos, para os professores, para as instituições, mas a gente conversou com a Vanille, lá de Cuité, conversamos com o Paulo, lá de Porto Alegre, né? Vamos ter a oportunidade de conversar. A Vanessa, que está em São Paulo, está em Curitiba, está em São Paulo, e Curitiba acabou estando, né, aqui em Curitiba. Andressa em São Paulo. Mas, assim, queria agradecer a todo mundo que, né, participou aí, os alunos que participaram também, profissionais que também participaram, e reforçando aí, sigam a gente no Instagram, lá no Instagram do Meeting de Nutrição, e também no YouTube, porque a gente vai estar postando algumas coisas lá, e também postando o próximo evento. Então, obrigado a todos aí. E mais uma vez, obrigada ao Fabrício, né? Isso. Em todos os momentos. Foi excepcional, porque os loucos inventam as coisas e não sabem fazer. Eu te agradeço a oportunidade. Fabrício, mostra você aí. Cadê você, Fabrício? Nosso acadêmico de nutrição do 2º ano da Cesumar. Oi, Fabrício, mostra você aí, que participou de tudo. Foi o Fabrício que colocou a gente no ar aí, gente. Exato. Gente, muito bom. A gente já é amigo, né? Fora daqui, né, Ana e Alex? A gente já é parceiro. Então, assim, não foi nada difícil fazer junto, porque sempre quando tem alguma coisa de uma instituição, a gente está junto também. Então, isso mostra a força também da nutrição. Eu já falei isso outra vez e tô repetindo agora. Porque a gente tem que ter bons profissionais formados. E é isso que mais importa. Independente de qualquer outra questão, nós temos que ter profissionais éticos que trabalhem em prol da nutrição, que amem a nutrição, que defendam a nutrição, e independente de onde eles estudam, né? Independente de onde eles estão aí, escolheram para se formar. Acho que é isso que o nosso papel enquanto nutricionista docente é esse. Exatamente. Né? Vamos encerrar então, que o pessoal está cansado de escutar a gente falar. Tchau, gente. Pessoal, um abraço para vocês, então, e até o próximo aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.